Olá, seja muito bem-vinda. Aqui é a Leila, sou a sua psicóloga da carreira e neste vídeo eu vou dar uma aula riquíssima sobre autoconhecimento profissional. Esse conteúdo vai te ajudar independente do momento de vida profissional que você esteja passando. Ajuda para quem está confusa, indecisa, ajuda para quem está considerando fazer uma transição de carreira, para quem quer conquistar um novo emprego, para quem quer ser promovido, serve para todos os momentos da nossa vida profissional. Fortalecer e ampliar o seu autoconhecimento é um trabalho seu para a vida toda. E eu sei que nessa hora muitas pessoas têm dificuldade, mas como que eu faço isso? O que eu preciso pensar? Como que eu analiso? Como que eu amplio? Então aqui eu trouxe 10 perguntas poderosas para te ajudar a ampliar o seu autoconhecimento profissional. Vamos lá? Porque aqui é mão na massa. Deixa eu compartilhar minha tela, porque eu preparei aqui um conteúdo para você. Então vamos lá. Antes da gente ir para as 10 perguntas poderosas, deixa eu até dar um zoom aqui, que acho que vai ficar melhor, né? Antes da gente ir para as perguntas, vamos falar dos benefícios, porque talvez para você ainda não esteja muito claro o porquê desses benefícios. Por que que eu preciso ampliar o meu autoconhecimento profissional? É uma dúvida bem comum. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe quatro principais benefícios, mas claro que, gente, os benefícios são incontáveis, mas aqui eu trouxe alguns dos principais que eu vejo. O primeiro é clareza. Você tendo clareza sobre quem você é, sobre o seu perfil, sobre o que você acredita, sobre o que você valoriza. Isso vai te ajudar em várias decisões que você vai tomar na sua carreira. Isso vai te ajudar para você se aceitar. Quantas vezes a gente se compara com os outros, acha que deveria estar trabalhando com X ou com Y, ou acha que a nossa carreira deveria ser de determinada forma. E às vezes, isso tudo que a gente acha que deveria não faz sentido para a gente. Então, você só vai conseguir construir uma rota profissional, uma carreira com realização e satisfação, que é até o item que eu coloquei aqui embaixo. Se você ter essa clareza do seu autoconhecimento, porque com isso você vai entender quais são as melhores decisões para você, porque o que é melhor para você não é melhor para o outro, o que é melhor para o outro não é melhor para você. Então, não existe carreira certa ou errada, existe o que faz mais sentido para você, existe o que te realiza mais, existe o que você prefere para a sua vida. Então, falando em estilo de vida, não tem certo e errado. E é por isso que você precisa ter toda essa clareza. E é claro que quando você tem essa clareza, consegue tomar decisões mais alinhadas e coerentes com o seu perfil e com a vida que você quer construir, você vai aumentar a sua satisfação e a sua realização, porque você vai tomar as melhores escolhas e aí você vai ter, portanto, mais autoconfiança. Mais autoconfiança do seu caminho que você está construindo, mais autoconfiança consigo mesmo, com a sua carreira. Então, portanto, a autocobrança ela diminui e você consegue entender e se aceitar e construir um caminho que realmente vale a pena e que realmente seja significativo para você. E isso dá muito autoconfiança. Então, esses são alguns dos benefícios, tá? É claro que existem vários outros, porque os benefícios são incalculáveis, mas aqui são os principais. Agora, vamos então para a mão na massa, para as 10 perguntas poderosas. Então, vamos lá. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai separar um momento para responder essas perguntas, para refletir sobre essas respostas e escrever as suas respostas. É claro que às vezes a resposta não vai vir assim no primeiro segundo. Às vezes você vai ter que pensar um pouco mais para conseguir respondê-las. Tá tudo certo. Tem perguntas que podem ser mais difíceis de responder do que outras. Também tá tudo certo se isso acontecer. Tem pessoas que trabalham seu autoconhecimento
com mais frequência, às vezes já há algum tempo já investiu em cursos, consultorias, mentorias, terapias, livros, enfim, imersões. Então, essas pessoas podem ter mais facilidade para responder, porque elas sempre estão exercitando o seu autoconhecimento. Se você nunca parou para pensar em nada disso, é mais natural que você tenha um pouco mais de dificuldade de responder essas perguntas, mas todo mundo é capaz de respondê-las. E outra coisa que eu quero salientar é que as respostas não são escrito em pedra. Então você pode alterar as suas respostas, você pode acrescentar mais respostas com o passar do tempo. Você pode atualizar as suas respostas, porque a gente muda também com o passar do tempo. A vida muda, a gente muda. Objetivos e preferências mudam. Então, é natural que a gente precisa atualizar as respostas dessas perguntas com o passar do tempo. Autoconhecimento é um processo aberto. A gente sempre estará se conhecendo, principalmente por conta dessas mudanças que acontecem, tá? Então, respondo agora, mas, como eu disse, nada está escrito em pedra, nada é definitivo. E quando você tiver alguma dificuldade em responder, para, respira, tenta pensar, não exija uma resposta perfeita logo de cara, porque isso, essa cobrança exagerada faz com que você trave. Então, simplesmente deixa fluir, responda agora um pouco, responda amanhã mais um pouco, e assim você vai, atualizando as suas respostas. Vamos lá? Eu separei aqui em duas partes, só para ficar mais didático, né? Então, vamos lá. Vamos para a primeira parte. Quais são os meus principais valores? Gente, isso aqui é muito importante. Eu trabalho isso aqui com todos os meus clientes de mentoria de carreira, sem exceção. Quais são os meus principais valores e como eles influenciam em minhas escolhas profissionais? Se você não sabe quais são os seus valores, você será uma eterna frustrada profissionalmente. É claro que valores vai impactar na sua vida como um todo, não só na sua carreira. Mas como a gente está falando aqui nesse vídeo de carreira, é para isso que eu quero que você se atente. Se você está num trabalho que vai contra os seus valores, os principais valores, você nunca vai se realizar. Então, aqui para trazer um rápido exemplo, eu tive uma cliente há um bom tempo atrás em que ela era esteticista e ela tinha o valor que a gente descobriu aqui na mentoria da excelência. Esse era um dos valores dela principais. E aí ela percebeu esse valor e ela trouxe uma grande situação de conflito que ela estava vivenciando lá na clínica em que ela trabalhava. Por quê? Porque o chefe dela não tinha esse valor. Pelo contrário. Ele queria que ela atendesse rápido para atender mais clientes por dia. Só que para ela, para fazer um trabalho com excelência, ela levaria cerca de 1 hora em cada atendimento. Quando ela fazia em menos tempo, ela não conseguia cumprir todo o protocolo de excelência que ela prezava. Então ela ficava frustrada com ela mesma. Então perceba, isso era muito importante para ela, isso era muito significativo para ela. Pode ser que para você não seja, e tá tudo bem. As pessoas são diferentes. Então você precisa entender para você quais são os seus principais valores. No caso dela, era o da excelência. E para fazer com excelência, ela precisava de um certo tempo para realizar aquele atendimento com excelência. Só que na clínica acreditava o oposto e pressionava para ela fazer o oposto e brigava com ela para ela fazer o oposto. E quando ela se adaptava à clínica, ela ficava altamente frustrada com ela mesma. Percebe? Como tem valores que a gente não consegue flexibilizar, aí que está o ponto. É claro que a gente precisa se adaptar à empresa que a gente trabalha ou ao nosso mercado de trabalho. A gente precisa se adaptar, sim. Só que tem valores que são inegociáveis. E é esses valores que eu quero que você identifique na sua carreira, porque sem isso você não vai conseguir tomar as melhores decisões para você. Próxima pergunta. Quais atividades no trabalho me fazem perder a noção do tempo? Por que que isso aqui é importante?
Por que, Leila? Eu vou refletir sobre isso. Porque quando você tem essa noção, você consegue identificar quais são as atividades que te fazem entrar em flow. Entrar em flow, ou seja, fluir com o seu trabalho, é algo super importante que você deve buscar. Quanto mais você conseguir trabalhar com atividades que te fazem gerar esse flow, mais engajado com o seu trabalho você será. Ou seja, mais realizada também você será. Então, identificar em que tipos de tarefas ou situações de trabalho você entra em flow e você perde a noção do tempo. Melhor, talvez hoje no seu trabalho você tenha poucos momentos de flow, e isso vai te frustrar porque o trabalho fica chato, fica maçante. Então, é claro que sempre teremos atividades chatas para fazer, tá? Ninguém fica só fazendo o que gosta. Mas o ideal é que a gente tenha esse tipo de tarefa no nosso dia a dia. Se a gente nunca tem esse tipo de tarefa, ou se tem uma porcentagem muito baixa, o nosso trabalho vai se tornar maçante. Que tipo de ambiente de trabalho me faz sentir mais produtiva e criativa? Então, outra coisa, às vezes o problema não está no trabalho em si, está no ambiente. A gente precisa estar em ambientes que nos façam sentir bem. O ambiente, ele é altamente influenciador na maneira como a gente se sente. O ambiente pode ser as pessoas que estão ao nosso redor e na maneira como aquelas pessoas estão organizadas e funcionando naquele ambiente. Porque pode ser mais funcional ou menos funcional. Então, eu vou dar um exemplo no meu caso, tá? Eu já trabalhei uma vez numa empresa, lá atrás, nos meus tempos de RH, de recrutamento e seleção, em que eram, sei lá, 200 ou 300 pessoas num grande escritório, assim, aberto. Era um barulho. Então, por exemplo, um ambiente barulhento não é um ambiente que me faz sentir produtiva e criativa. Eu não gosto de trabalhar ouvindo música, eu não gosto de trabalhar com fone de ouvido, eu não gosto de trabalhar com barulho. Complicado, né? Mas enfim, eu não gosto, né? Eu preciso de silêncio para me concentrar, principalmente quando eu estou fazendo trabalhos de análise, trabalhos que exigem enfim, né? Um processo cognitivo maior. E para mim, tá? Essa sou eu. Tem pessoas que são diferentes, tá? Mas para mim, um ambiente barulhento não é legal. Para mim, um ambiente desorganizado também não é legal. Eu gosto de organização, eu gosto de processos. Eu gosto de ter uma rotina. Eu gosto de um certo dinamismo, mas eu não gosto que fosse um ambiente muito dinâmico e cada dia uma coisa. Eu gosto de trabalhar em escritório, não gosto de trabalhar fora, fazendo viagens ou visitas, por exemplo, com constância. Então, tudo isso faz parte do ambiente, né? Então, reflita sobre isso, porque você precisa direcionar a sua carreira no sentido dos ambientes que fazem sentido para você. O que me deixa insatisfeita no meu trabalho atual e por quê? Então, aqui é principalmente para quem está pensando em mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de carreira, mudar de área, enfim, mudar. Você precisa entender especificamente o que te deixa insatisfeita no seu trabalho atual. Então, seja específica. Você não gosta do ambiente, igual a gente estava falando no tópico anterior, você não gosta do seu chefe, é o seu gestor, que de repente é um gestor tóxico. São as atividades que você está exercendo, o local é muito longe da sua casa, ou você queria trabalhar remoto e é um trabalho presencial, então pensa exatamente tudo que está te deixando insatisfeita e os motivos disso, porque assim você vai conseguir tomar uma decisão muito mais assertiva. Quando a gente não tem claro todos esses motivos de insatisfação, a gente não vai saber o que a gente está buscando, a gente vai trocar seis por meia dúzia, a gente vai se arrepender nas tomadas de decisões, a gente vai se frustrar. Então, já tiveram muitas pessoas que chegaram aqui em mim, procurando aqui as minhas mentorias, e falavam assim: olha, eu já mudei de trabalho duas, três vezes nos últimos anos e eu continuo insatisfeita. Então, por isso que é importante você entender isso aqui, porque senão você vai mudar de trabalho, ou você vai mudar de carreira. Acontece também, ainda ontem conversei com uma pessoa nessa situação, mudou totalmente de área profissional e está insatisfeito, né? Então, quando a gente não tem isso aqui claro, a gente vai tomar decisões equivocadas. O que eu admiro em pessoas que eu considero bem-sucedidas? Por que que é legal a gente ter essa clareza?
Justamente para a gente ter pessoas que nos inspiram, para a gente ver pessoas que estão fazendo coisas diferentes, agindo de uma forma diferente. E se a gente admira, é porque tem algo delas que a gente gostaria de ter, de viver. Eu não estou falando de inveja, eu estou falando de admiração, de modelar, de você observar algo que alguém tem de bom e tentar pegar um pouco isso para você. E quando a gente está falando de pessoas bem-sucedidas, então será que se você estar atenta a isso aqui, será que isso aqui também vai te ajudar a você ter uma carreira bem-sucedida? Claro que não é só isso, mas é um ponto bem interessante, né? Às vezes as pessoas estão tão confusas, perdidas, indecisas com suas carreiras. Se você parar para pensar nas pessoas que você admira, profissionalmente falando, que você considera bem-sucedidas, isso já vai te dar uma pista, então, de qual direção você poderia ir, que você gostaria do que você gostaria de estar fazendo, ou que habilidades que você gostaria de estar exercendo no seu trabalho. Que estilo de vida você poderia estar vivendo? Então, tudo isso já são pistas, né? Então, é bem importante também a gente ter aí pessoas que a gente se identifica. Vamos então aqui para a parte 2. Quais são os meus medos em relação à minha carreira? Então é legal que a gente para pensar nos medos. Para quê? Para a gente ficar sofrendo? Não, para a gente se preparar, né? Para a gente se preparar para esses medos. Porque a gente tem medos irreais e medos que têm base, que têm um fundamento. Então, uma maneira produtiva da gente se preparar com esse medo é começando primeiro a separar o que é um medo imaginário e o que é um medo que realmente tem embasamento. Medos imaginários são aquelas preocupações que são improdutivas, que provavelmente nunca vão acontecer. É só a viagem da nossa cabeça que vai ficando longe, né? E se, será, blá, blá, blá. Então, coisas que às vezes não têm o menor sentido. Agora, coisas que têm sim algum fundamento, que realmente é uma preocupação real, que tem probabilidade de acontecer, você precisa se preparar para ele. Tem até um vídeo aqui meu no canal, um pouco antigo, mas que eu falo em relação ao medo de ser demitido. E aí lá eu trago uma estratégia de como você lidar com esse medo de uma maneira adaptativa. Então, identificar os medos, essa é a principal função para que você consiga, num segundo passo, desdobrar em ações e pensar em maneiras adaptativas de você ou evitar isso, mas nem tudo vai estar 100% ao nosso controle, então o que não estiver, a gente vai então tentar minimizar os impactos daquele medo, tá? Outra pergunta: que tipo de reconhecimento ou realização eu busco no meu trabalho? Isso aqui é muito importante porque senão você vai ficar se sentindo insatisfeita sem saber então por quê, né? É um dos motivos que pode acontecer. Eu tive uma cliente agora recentemente e para ela era muito importante essa questão do reconhecimento e não era uma questão salarial, porque inclusive ela era muito bem remunerada. E o que estava acontecendo? Apesar dela ter essa ótima remuneração, receber bônus, estava muito bem financeiramente, mas ela não se sentia reconhecida no trabalho. Por quê? Porque ela não se sentia recebendo tarefas de destaque, fazendo coisas importantes, recebendo agradecimentos, enfim, entre outras coisas que estavam acontecendo bem desagradáveis lá no ambiente dela que fazia com que ela se sentisse é, desvalorizada, mas não no sentido salarial, e sim nessa questão do reconhecimento. Então, é importante a gente ter isso claro. Então, para além do salário, que sim é importante, que outros reconhecimentos você quer ter? Que outros frutos você quer receber desse seu trabalho? E aí você vai conseguir, então, direcionar a sua carreira nesse sentido o máximo possível. Aonde eu me vejo daqui 5 anos? E o que eu estou fazendo para chegar lá? Essa questão aqui é para a gente pensar em questão de futuro, tá? 5 anos é assim, é só um exemplo, não precisa ser 5 anos exatamente, é para você pensar no futuro. Onde você se vê no futuro? Aonde que você gostaria de chegar? O que que você está fazendo para chegar lá? E se você não sabe, busque saber, né? Então busque começar a refletir sobre isso, porque o que você faz hoje vai te afastar ou vai te aproximar do futuro que você quer viver, né? Então, quando você não sabe esse futuro que você gostaria de viver,
Você também não sabe o que você precisa fazer no seu momento atual. Então, é para que você alinhe tudo isso, para que dentro do que está ao seu alcance e controle, você faça o melhor possível para caminhar na direção de uma vida significativa, de uma carreira também significativa dentro do que você quer. Próxima. Quais habilidades ou comportamentos eu ainda preciso desenvolver para alcançar os meus objetivos profissionais? Então, isso aqui é super importante. Às vezes, as pessoas pensam apenas em habilidades técnicas, né? Mas eu quero te lembrar que também é importante você pensar em comportamentos, em habilidades comportamentais, em soft skills tão faladas aí no mercado de trabalho e que às vezes são muito negligenciadas. Então, as pessoas buscam muitos cursos, certificações, qualificações, e claro que isso é importante, mas não deixe de buscar a parte do desenvolvimento comportamental. Só que você estar aqui assistindo essa aula já vai te ajudar a desenvolver tudo isso. Aí também está uma das importâncias de ampliar o seu autoconhecimento profissional. Mas, então você precisa pensar, poxa, se eu quero chegar em tal lugar, então vamos supor, eu quero ser uma gerente de projetos em 5 anos. Então, que habilidades e comportamentos você precisa desenvolver para chegar lá? Então, pense nisso, pesquise, olhe o que o mercado exige, olhe as outras gerentes de projetos, como que elas estão se comportando, para você ter essa base, tá? E aí, trace os seus planos para chegar lá. E agora, por último, quais são as minhas maiores conquistas profissionais até agora? Isso aqui é muito legal, porque às vezes a gente fica pensando em tudo que a gente quer conquistar, em tudo que a gente precisa melhorar, e a gente foca muito no que falta e a gente esquece de olhar para o que a gente já tem, para o que a gente já conquistou, para as pessoas, para a pessoa que a gente já se tornou. Então, para o nosso foco não ficar só lá na frente, só no que eu quero alcançar, é legal também você pensar no que você já conquistou até o momento. Isso vai te ajudar a você se sentir mais em paz, mais grata, mais autoconfiante. Porque apesar de você ainda ter muitas coisas ainda a alcançar, você já conquistou várias coisas e com certeza tudo isso ajudou a ser a pessoa que você é hoje. Então, quando a gente fala de conquistas, não é só questão salarial ou de cargos ou de bens materiais, mas pode ser justamente da pessoa que você se tornou, das habilidades que você aprimorou, de vários desafios que você já superou. Tem até uma pergunta que eu gosto muito, né, que é de você justamente pensar nisso. Quais foram os maiores desafios que você já superou profissionalmente? Então, vai estar ligado aqui com essa coisa de conquistas. Faça essa lista aí com você e leia essas respostas aqui dessa pergunta sempre que você se sentir um pouco mais desmotivada, desanimada com a sua carreira, para você se lembrar, porque sim, a gente esquece, para você se lembrar do quão maravilhosa você é. Eu ia falar outra coisa aqui, né? Mas enfim, preferi não correr o risco de ser censurada. Bom, então essas são as perguntas. Eu quero que você comente aqui embaixo, o quanto isso te ajudou, se você gostou. Mas não vá embora que eu tenho aqui um presente para você. Aqui eu te apresentei 10 perguntas, mas no meu grupo do Telegram eu mandei um material com 30 perguntas poderosas para ampliar o seu autoconhecimento. Então, se você quiser continuar aprofundando a sua jornada de autoconhecimento, entra no grupo do Telegram, pega esse PDF que vai te ajudar muitíssimo, tá? Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário. Então, se você tiver esse interesse, entra lá e pega esse material. E depois volta aqui para me falar como foi responder, o quanto isso te ajudou, o que que você achou, que diferença isso fez na sua carreira. Eu vou adorar saber. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário que eu vou gostar de saber. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Sucesso e um abraço!